Olá! Que bom ter a sua companhia. Hoje a gente vai mergulhar fundo num assunto que parece pura mágica: a inteligência artificial. Vamos desvendar juntos o que está por trás dessa tecnologia que já está mudando completamente o nosso mundo. Já parou para pensar nisso? Como é que uma máquina que, no fundo, só entende zeros e uns, consegue aprender a fazer coisas tão humanas? Tipo, reconhecer um rosto numa foto ou traduzir uma conversa em tempo real? Parece coisa de ficção científica, não é mesmo? E o mais incrível é que a resposta para isso vem de uma inspiração bem próxima da gente. A inspiração é o nosso próprio cérebro. A ideia toda é tentar replicar de alguma forma essa capacidade impressionante que ele tem de aprender. Então vamos começar por aí, desmistificando essa que parece ser a mágica da IA. O nome do jogo é Redes Neurais Artificiais, e o objetivo delas é exatamente esse: imitar a habilidade que o nosso cérebro tem de olhar para um monte de informação e, de repente, encontrar padrões, mesmo aqueles super complexos que a gente nem percebe. E para entender como a rede inteira funciona, a gente precisa começar pelo começo, pela pecinha fundamental de tudo isso. Vamos conhecer o neurônio digital. No coração de tudo está o neurônio artificial. Calma, não é uma célula de verdade, claro. É, na verdade, um conceito matemático, uma unidade de processamento. Pense nele como um pequeno operário. Ele recebe informação, faz um cálculo e decide se o sinal que ele tem é importante o suficiente para passar adiante. E o funcionamento é bem lógico. Primeiro, o neurônio recebe os dados. Cada um desses dados tem um peso, que é como se fosse um botão de volume, sabe? Ele aumenta ou diminui a importância daquela informação. Depois, uma função de ativação age como um porteiro. Ela soma tudo e, se o valor total for alto o suficiente, ela abre a porta e dispara um sinal para frente. Simples, né? Mas é a união de vários deles que faz a mágica. Agora, essa comparação aqui é muito interessante. De um lado, o cérebro. Bilhões de neurônios super eficientes, que gastam pouquíssima energia. Do outro, as redes artificiais. Modelos matemáticos bem mais simples, mas que precisam de um poder computacional gigantesco. Outra diferença fundamental é que a gente aprende o tempo todo de forma contínua. Já a máquina aprende em fases bem definidas de treino. Porque, vamos ser sinceros, um neurônio sozinho não faz muita coisa. A verdadeira genialidade está na colaboração. É a força da equipe. E aqui está o pulo do gato. Os neurônios não trabalham sozinhos. Eles se organizam em camadas. Tem a camada de entrada, que recebe os dados brutos. Depois vem as camadas ocultas, que fazem todo o trabalho pesado de processamento. E, por fim, a camada de saída, que entrega o resultado final. Esse ponto é crucial para entender o poder disso. A rede aprende em níveis. As primeiras camadas identificam coisas básicas, como linhas, cantos, cores. As camadas seguintes juntam isso para reconhecer formas mais complexas. E as camadas lá do fundo conseguem identificar um gato, um carro, um rosto. É uma hierarquia de conhecimento. Tá, mas como a rede aprende o que é importante? Através de um processo que a gente chama de treinamento. É basicamente um processo de tentativa e erro, onde a rede vai ajustando aqueles botões de volume, os pesos, para errar cada vez menos. E esse treinamento funciona num ciclo. Olha só. Primeiro, a rede recebe um dado e dá um palpite, faz uma previsão. Aí, essa previsão é comparada com a resposta certa e o sistema calcula o tamanho do erro. Opa, errou por tanto. E então, essa informação do erro é enviada de volta pela rede, num processo chamado de retropropagação. É como se o erro dissesse: "Ei, pessoal, vamos ajustar os pesos para fazer melhor da próxima vez." E isso se repete milhões de vezes. E assim como no mundo real a gente tem especialistas para tudo, no mundo da IA também existem as redes neurais especializadas. Por exemplo, as redes convolucionais, ou CNNs. Essas são as artistas, as especialistas em visão computacional. A arquitetura delas foi pensada justamente para entender imagens, pixels, por isso são perfeitas para reconhecimento de objetos, carros autônomos e até para analisar exames médicos. Do outro lado, temos as redes recorrentes, as RNNs. Essas aqui têm uma espécie de memória. Elas conseguem lembrar do que veio antes numa sequência. Por isso, são ideais para entender texto, fala, tradução, tudo que depende de contexto e ordem. Juntando todas essas ideias, a gente chega num termo que está em todo lugar hoje em dia, é a revolução da aprendizagem profunda. E o que é Deep Learning, afinal? Olha,
A definição é surpreendentemente simples. É só usar redes neurais com muitas, mas muitas camadas ocultas. A tal profundidade é só uma referência ao número de camadas entre a entrada e a saída da rede. E por que isso é uma revolução? Porque quanto mais camadas, mais complexos e abstratos são os padrões que a rede consegue aprender. Foi isso que permitiu saltos gigantescos de performance. Mas, claro, tem um preço. A necessidade de uma quantidade absurda de dados e de computadores superpotentes para treinar tudo isso. Então, para a gente amarrar tudo, vamos consolidar o que vimos e olhar um pouquinho para frente. O futuro está aprendendo. Então vamos lá. O que a gente tira de mais importante daqui? Primeiro, redes neurais se inspiram no cérebro para achar padrões. Segundo, existem arquiteturas diferentes para problemas diferentes, como as CNNs para ver e as RNNs para entender sequências. Terceiro ponto-chave, o tal do treinamento é a rede aprendendo com os próprios erros, de novo e de novo. E por fim, aprendizagem profunda é o nome que a gente dá quando usamos redes gigantes para resolver problemas bem difíceis. Simples assim. E tudo isso nos leva a uma última reflexão, uma pergunta para a gente levar para casa. Ao construir máquinas que imitam a nossa capacidade de aprender, a gente abre uma porta fascinante. A grande questão que fica talvez não seja só o que as máquinas podem aprender, mas o que elas, no processo, podem acabar ensinando sobre nós mesmos. Fica aí a reflexão.